Sabe aquele lugar onde a vida parecia um capítulo de DLC? Foi onde eu cresci, me apaixonei pela primeira vez e achei que tudo daria certo. Esse lugar era Santa Mônica. Era. Porque o que eu encontrei aqui agora, meu Deus, parece mais cenário de filme apocalíptico. Você anda pelas ruas e pensa: ué, cadê todo mundo? Fugiram? E talvez tenham mesmo. Para quem não sabe, vivi minha adolescência andando de skate, vendo artista de rua se apresentar na 3rd Street, comendo crepe no final da tarde. Era tipo o combo perfeito de praia, cultura e segurança. E hoje? Hoje tem mais chance de você ver um zumbi de fentanil do que uma apresentação de violão ao pôr do sol. E não, eu não estou exagerando, quer dizer, talvez um pouco. Mas é que se eu não botar um pouco de humor nisso, eu choro. Porque a real é, a cidade que eu amava virou um labirinto de prédios vazios, insegurança e silêncio. E o pior, eu só acreditei vendo com meus próprios olhos. Porque até então parecia exagero de youtuber que quer views. Mas não, irmão, a coisa tá feia, tá muito feia. Então, nesse vídeo, eu vou te levar para andar comigo. Não como turista, mas como alguém que já viveu aqui. Vou mostrar o que mudou, conversar com quem ainda tem coragem de abrir a loja e deixar você tirar suas próprias conclusões. E olha, prepara o coração, porque a Santa Mônica de 2025 não tem nada a ver com aquele paraíso californiano que você assistiu na sua adolescência. A vitrine da decadência. Se você já ouviu falar de Santa Mônica, com certeza ouviu falar da 3rd Street Promenade. A rua queridinha, onde o pessoal andava de mão dada, parava para ver mágica com cartas, comprava milkshake gourmet de $15 e, hoje, parece um shopping onde todos foram arrebatados. Sério. Dá para contar nos dedos as lojas que ainda estão abertas. E ainda sobra dedo para fazer joinha irônico. 40% dos comércios aqui fecharam. 40%. Imagina uma rua onde 4 em cada 10 vitrines estão vazias, sujas ou com aquele cartazinho esperançoso. Para alugar. Alugar? A troco de quê? De susto? E sabe o que é mais bizarro? Eu lembro nitidamente de vir aqui nos fins de semana e não conseguir andar sem tropeçar em artista de rua, músico, turista, palhaço, cachorro de skate. Hoje você anda uma quadra inteira e só vê um pombo tossindo e um senhor gritando com o vento. Do lado direito, o restaurante que era Point nos anos 2000, fechado. Do lado esquerdo, meu antigo banco, um HSBC. Agora, só abre se você for fazer vídeo de terror. Mais à frente, um Hollister. Sim, aquele da loja escura com cheiro de perfume de surfista. Também dançou. E o mais triste é que isso virou o normal. Ninguém mais se assusta com vitrine fechada. Tá tudo tão aceitável que parece que a cidade inteira entrou em modo tanto faz. Eu juro, teve uma hora que eu me perguntei, será que eu tô mesmo em Santa Mônica? Ou entrei sem querer num simulador de falência urbana no GTA? 2. Preços irreais e comércio impossível. Você já tentou abrir um negócio com aluguel de $30 mil por mês? Não? Então deixa eu pintar o cenário para você. Imagina um espaço de 140 metros quadrados, o que dá mais ou menos o tamanho de um apartamento grande. Sabe quanto pedem? $30 mil por mês. E isso é só o aluguel. Agora soma aí. Mais uns 30 mil de custo fixo, funcionário, estoque, energia, taxa da Califórnia por existir. $60 mil por mês. É isso que você tem que tirar de lucro só para empatar o jogo. E você achando caro o quiosque do shopping na sua cidade? Se você não é a Apple, a Nike ou um milionário entediado achando que brincar de lojinha é a nova terapia, esquece, aqui não dá para sobreviver. Ou melhor, você acaba transformando boletos em papel higiênico, porque é a única utilidade que sobra.
E o mais louco? Tem prédios enormes vazios há anos, mas ninguém abaixa o aluguel. Sabe por quê? Porque se o dono abaixar o preço, o valor do prédio despenca. E isso afeta o valor de todos os outros imóveis em volta. Ou seja, é melhor manter tudo fechado e caro do que aberto e viável. É tipo aquele cara que prefere ficar sozinho e dizer que ninguém presta, só para não admitir que precisa mudar a postura. E o resultado tá aí. Lojas fechadas, calçadas desertas e um silêncio que, sinceramente, assusta mais que dois caras em uma moto vindo na sua direção. Santa Mônica virou um monólogo de placas de For Lease e o público abandonou o teatro. 3. O legado da pandemia e a crise pós-Covid. Lembra quando todo mundo dizia: "Ah, vai ser só umas semanas, logo tudo volta ao normal"? Pois é, em Santa Mônica, o normal nunca mais voltou. Aliás, ele empacotou, pegou um Uber e foi morar em outro estado. Durante a pandemia, dezenas de lojas foram forçadas a fechar as portas. Muitas até tentaram voltar depois, com coragem no peito e álcool gel na mão. Mas o que encontraram? Aluguel nas alturas, movimento nas profundezas. E uma cidade que não sabia mais se era destino turístico ou cenário de série sobre o fim dos tempos. Quer ver um exemplo? A Gap, que dominava um prédio inteiro ali no coração da 3rd Street, simplesmente vazou. Largou tudo, sumiu. E o prédio tá lá, abandonado, ocupando 4 andares de silêncio. Mas o golpe final não veio só do vírus. Veio dos saques, motins, vandalismo e o completo abandono pós-crise. Muitos comércios foram arrebentados, saqueados e nunca mais se levantaram. E eu entendo. Imagina você montar um restaurante por anos, investir cada centavo, aguentar a pandemia e, na primeira reabertura, te arrombam a vitrine e levam tudo. Quem tem psicológico para tentar de novo? Santa Mônica virou uma espécie de vale dos sonhos quebrados, onde até as grandes marcas, aquelas que a gente achava que nunca cairiam, pediram para sair. Vou fazer o senhor desistir! Pede para sair! Pede para sair! Pede para sair! Pede para sair, senão você vai sair de baixo de porrada! Aliás, pausa rápida. Sabe aquele seu amigo que acha que a Califórnia ainda é um sonho? Manda esse vídeo para ele agora, vai por mim! É melhor do que deixar ele cair de cabeça nesse pesadelo com filtro laranja. E é porque ainda nem falei das drogas e criminalidade. E comenta aí, tua cidade também tá virando filme pós-apocalíptico ou só a minha que tá no GTA modo hard? 4. A falácia da segurança e o medo invisível. Agora me responde com sinceridade. O que é um quiosque de segurança pública? Porque eu cresci aqui, morei nessa cidade por anos e até hoje eu não sei dizer exatamente o que aquilo faz. Parece até cabine telefônica do governo, só que sem telefone e sem governo. E não é piada. Tem um quiosquezinho da polícia bem ali na frente da loja que foi saqueada. A mesma loja, a mesma esquina. Mas adivinha? Ninguém fez nada. Chamaram a polícia às 2 horas da manhã. Ela chegou às 4. 2 horas depois. Tempo suficiente para o ladrão levar os produtos, montar um e-commerce e ainda fazer frete grátis. A real é que o sistema está quebrado. Tem polícia, mas não tem ação. Tem câmeras, mas não tem consequência. Tem medo, mas ninguém quer falar. Sabe o que mais me chocou? Conversei com vários donos de loja, gente que está ali todo dia, abrindo a porta com medo e rezando para não dar problema. Todos disseram a mesma coisa. Não quero falar no vídeo, tenho medo de ser cancelado. Sim, isso mesmo. A galera tem medo de falar da decadência da cidade e ser cancelada. Cancelada por dizer que não se sente segura. Cancelada por admitir que o paraíso virou um pesadelo caro. Então, meu amigo, quando até o medo é silencioso, é porque a cidade já passou do ponto. 5. A epidemia de moradores de rua. Você já imaginou viver num lugar onde tem 117 pessoas em situação de rua por milha quadrada? Pois é, se fosse gente famosa por metro quadrado,
A cidade estava no topo da Forbes. Mas é gente vivendo em barraca, com cobertor furado e carrinho de supermercado. E não é só número, tá? É o impacto visual, o emocional, o existencial. Porque você caminha num dos bairros mais lindos dos Estados Unidos, com um pôr do sol de cinema, clima perfeito, palmeiras enfileiradas, e do lado tem uma barraca improvisada com uma pessoa em crise de abstinência gritando com o ar. E aí entra o detalhe mais surreal de todos, a solução do governo. A Califórnia já gastou 4 bilhões de dólares desde 2019 tentando resolver o problema. E sabe o que foi feito aqui em Santa Mônica? Derrubaram um estacionamento para construir moradia popular. Legal, né? Até você descobrir que cada unidade vai custar 1 milhão de dólares. É sério? 1 milhão por unidade. Quer contexto? Com esse valor, você compra um AP no mesmo bairro. Ou então, ganha um se estiver em situação de rua. É um combo completo de ironia. Mora na rua? Ganha um AP. Trabalha, paga imposto, rala todo mês? Boa sorte competindo com isso. E sabe o que mais assusta? Mesmo com esse investimento todo, o número de sem-teto só cresce. Parece que jogaram dinheiro num buraco. Literalmente. Porque o buraco está aberto e cheio de barraca em volta. 6. A realidade do crime e das leis surreais. Se eu te dissesse que aqui em Santa Mônica você pode roubar até 949 dólares e sair andando como se nada tivesse acontecido, você acharia que é piada, né? Mas não é. Isso é a Proposição 47, uma maravilha jurídica aprovada em 2014 que diz o seguinte: roubou menos de 950 dólares? Relaxa, é só contravenção. Resultado? Virou Black Friday todo dia. Só que sem passar no caixa. Tem vídeo de gente entrando em farmácia, pegando perfume, cosmético, eletrônico e saindo como se tivesse comprado com o sorriso no cartão. E o que o segurança faz? Nada. Não pode encostar. A polícia, quando chega, já foi, já era, já vazou. E isso alimentou o quê? Um mercado de furtos reincidentes. O cara rouba de manhã, é liberado à tarde e à noite está vendendo o produto no Craigslist. Você, comerciante, denuncia? Pra quê? A polícia fala: sem câmera? Sem prova? Então não vale a pena fazer boletim. E mesmo quando tem câmera, o sistema do governo não faz nada. É tipo aqueles antivírus gratuitos que só avisam: seu computador está correndo risco, mas não fazem nada para ajudar. Soma isso a uma linha de trem que liga Skid Row diretamente a Santa Mônica. Sim, isso existe, facilitando o bate-volta do desespero urbano. Vai e volta, sem fiscalização, sem controle, sem política pública que funcione. A cidade virou um tabuleiro, e a sensação de impunidade é o dado que sempre cai no mesmo número: insegurança. 7. Droga, fentanil e saúde mental. Você já deve ter ouvido falar do fentanil, né? Aquela droga sintética fortíssima, 50 vezes mais potente que a heroína. Pois bem, Santa Mônica virou um dos maiores hotspots de overdose do condado de Los Angeles. Parabéns, né? E isso se conecta direto com a situação dos moradores de rua. Porque, segundo dados, 75% das pessoas em situação de rua têm problemas com abuso de substâncias. 75%. Agora junta isso com outro dado: 78% também têm transtornos mentais. Ou seja, a cidade virou um campo minado de sofrimento invisível. Mas invisível só para os que não moram aqui. Para quem anda pelas ruas, o sofrimento está ali, escancarado. Tem gente conversando sozinha com postes. Tem gente dormindo na porta de loja de grife. Tem gente gritando no meio da rua sem saber se está vendo um demônio ou só mais um dia nublado. E o pior? Não tem estrutura suficiente para cuidar. O pouco que existe é caro, burocrático e lento. Aí o que sobra? Rua, fentanil, crise. E para quem acha que é exagero, vale lembrar: aqui em Santa Mônica, a chance de você ver alguém em surto na rua é maior do que ver alguém sorrindo num restaurante. O que era para ser um cartão postal da Califórnia
Virou um recado desesperado do que acontece quando a saúde pública falha, a política finge e a sociedade se acostuma. Isso te lembra alguma coisa? 8. O caos dos motins e a ferida que não cicatrizou. Se a pandemia foi o soco no estômago, os motins de 2020 foram o nocaute. A cidade já estava de joelhos, tentando respirar de máscara, contar centavos, reaprender a viver. E aí veio a quebradeira generalizada, loja arrombada, vitrine estilhaçada, caixa saqueado, sonho destruído. Muitos negócios que tinham sobrevivido a duras penas até ali simplesmente não voltaram mais. Alguns porque perderam tudo, outros porque perderam a fé. E isso não é drama, é depoimento de alguns moradores. Teve morador que trancou o lixo com cadeado porque os sem-teto começaram a invadir até o container. Gente que mora em bairro nobre dizendo: minha garagem foi invadida, meu carro arrombado, minha filha não sai mais sozinha nem para ir ao parque. E o mais louco? As pessoas têm vergonha de dizer isso em público. Sim, vergonha de reclamar. Porque têm medo de parecerem insensíveis. Ou pior, serem canceladas por falar a verdade. Mas como esconder o fato de que a cidade mudou? E não foi para melhor. Quem viveu aqui nos anos 90 e 2000, lembra? Santa Mônica era tranquila, próspera, charmosa. Hoje é uma cidade em luto disfarçado. Uma mistura de saudade, frustração e medo do que vem por aí. E por mais que ainda existam bolsões de beleza, o brilho já não é o mesmo. O glamour virou maquiagem rachada. A pandemia passou, mas o trauma ficou. 9. Ainda vale a pena viver aqui? Então, vale a pena morar aqui? Se você for milionário, tiver segurança privada, carro blindado e um amor incondicional por sunsets instagramáveis, talvez. Agora, se você for só uma pessoa normal que gosta de andar na rua sem ser abordado por alguém gritando com um chinelo, pensa duas vezes. Porque Santa Mônica ainda é linda, sim, o mar ainda brilha, o céu ainda tem aquela cor alaranjada que parece editado no Lightroom. Mas o que adianta tanto filtro se a cidade está sem alma? Sabe o que é mais doido? Eu amo esse lugar, de verdade. Foi aqui que cresci, que vivi fases lindas e é justamente por isso que ver isso tudo dói. Dói passar por uma rua que antes era pura vida e hoje parece um cenário abandonado de The Last of Us. Dói ver moradores com medo de sair à noite. Dói ver turista indo embora antes do pôr do sol porque não se sentiu seguro. E o mais triste? A gente se acostuma. A cidade grita e ninguém escuta. As lojas fecham e a gente só desvia o olhar. As pessoas somem e a gente finge que é só mais um ciclo. Mas não é. É uma cidade em colapso silencioso. Um paraíso que virou alerta. E se ninguém falar, a gente normaliza. Então pensa comigo. Santa Mônica ainda é incrível, mas ela precisa mais do que elogios. Ela precisa de mudança, de coragem e de gente que não tenha medo de dizer: isso aqui está errado. E aí? Você ainda teria coragem de morar aqui ou já está olhando passagem só de ida para qualquer outro canto? Comenta aí, Santa Mônica, só para eu saber que você chegou até o fim. Ah! Não sai sem ver esse outro vídeo aqui do canal sobre outra cidade da Califórnia que também está afundando. Spoiler, o buraco é ainda mais embaixo. Valeu demais por assistir e até a próxima realidade chocante.